Olá amigos, muito boa noite a todos, saudações aí aos meus alunos, a todos vocês, mais uma vez aí pela curiosidade de algumas informações básicas, né? E eu vi que o senhor Pedro Martins pediu para que eu desse uma dica de como colocar feltro nas peças, né? O que acontece é que as peças de xadrez, com o tempo, o feltro vai gastando, ou às vezes você compra peças que não tem feltro, mas é muito simples. Você vai precisar de três coisas, né? Você precisa comprar o filtro, né? Não precisa ser muito. Para um jogo de peças, se você comprar meio metro, vai dar e vai sobrar, tá bom? Você pode comprar em loja de tecido o filtro. Quanto mais grosso, melhor a gramatura dele, tipo 180, 250, pode ser, tá bom? Então aqui é um feltro normal, vendido em casas de tecido. Você compra o feltro, recorta o feltro em quadradinhos. Aqui eu não sou de ficar calculando muito, economizando, né? Então eu corto os quadradinhos sempre maiores do que a base da peça. Depois você deve usar uma cola, que essa cola ela é muito boa para essas finalidades aqui. É a cola do artesão. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa aqui, ó. Cola do artesão. Essa cola aqui, por que eu digo essa cola? Essa cola, ela tem uma secagem média, 10, 15 minutos ela já tem uma aderência boa, né? Ela, você pode usar essa aqui também, mas aí você tem que ter paciência para esperar, sei lá, uma ou 2 horas para secar ou até mais, né? Que é a famosa cola branca escolar. Não recomendo. E outra cola também que eu não recomendo é a cola a base cola de contato, aquela cola universal que cola de sapateiro. Essa cola é muito boa, mas o problema dela é que se vazar um pouquinho, pegar na peça na lateral, ela vai danificar a peça, ela vai corroer, ela é muito agressiva. Então a melhor cola de todas é a cola de artesão, tá bom? Essa cola que você pode fazer. Então, depois que você recorta os quadradinhos, né, maiores do que a base da peça, você vai colar no fundo da peça. Aqui você tem uma peça aqui, peça de resina, tá bom? Tem uma peça de resina e eu colei aqui alguns minutos o feltro. Tem outra peça aqui de resina também que eu coloquei o feltro aqui, tá coladinho, tá bom? Então você precisa de três coisas: primeiro o feltro, depois da cola e uma boa tesoura. Aí você pega uma tesoura, ó, vou até cortar aqui para vocês verem, ó. Você vem aqui com a tesoura e vai cortando e aqui ficaria mais fácil mostrar, cortando e acompanhando a curvatura da peça, ó. Ó, vai girando a peça e cortando. Aí depois você dá um acerto umas pontinhas que ficaram. Vamos lá de novo. Você tem a peça aqui, então você vai começar a cortar, ó, vai virando a peça e vai cortando, tá bom? Normalmente, ó, depois você dá um acabamento em alguma pontinha que ficou, fica perfeito. Então, tá aqui como você vai fazer para colocar o filtro. Primeiro você pega a peça, passa a cola, espalha bem a cola, cola o filtro, deixa secar alguns minutinhos, 5 minutos. Depois você recorta aqui em volta, tá bom? Agora tem uma dúvida, as tesouras, tem que ser uma tesoura boa, bem forte. Essa aqui é uma tesoura grande, mas se você tiver dificuldade com a tesoura, ela não estiver funcionando bem e não estiver cortando, porque o feltro ele é um pouco resistente, não é como o tecido comum, né? Ele oferece uma certa resistência. Se a tua tesoura estiver meio cega, eu vou te ensinar aqui como você faz para afiar a tua tesoura. Você pega, por exemplo, um copo velho, pode ser um copo, pode ser um vidro de conserva, de boca larga, né? Aí você vai fazer assim, ó. Você tenta cortar o vidro, com a tesoura, ó. Faz de conta que você está tentando cortar o vidro com a tesoura, aperta um pouquinho, sente ele escorregar. Esse movimento aqui, o que acontece? Na verdade, o copo ele vai começar a estragar, porque a tesoura vai começar a morder o copo. Nisso cria um atrito, e esse vidro que é
sai, ele tira um pouquinho do metal da superfície da tesoura. E a tesoura vai se afiando sozinha, tá? Então esse é um processo. Demorou mais 50 anos para eu descobrir, tá bom? Eu afiava a tesoura de outras formas e nunca ficava bom. E esse processo aqui, ó, sensacional você afiar a tesoura com ele. Foi um chinês que me inventou, que me ensinou, tá bom? Então depois você pega os restinhos do feltro, pode jogar fora e você vai ter as peças com feltro, tá bom? E aqui eu queria também aproveitar o momento para dar uma dica pro pessoal que é maluquinho aí, que nem eu, que gosta de fazer peças de xadrez, né? Eu estava fazendo as peças de xadrez de resina, como essa aqui, por exemplo, né? Uma peça de resina que eu faço nos moldes de silicone, tá bom? Primeiro eu peguei uma peça que eu tinha, passei vaselina sólida e comprei o líquido do molde de silicone. Joguei o líquido com o catalisador, ativei ele na proporção certa, né? Depois deixei a peça de ponta cabeça dentro de um copinho descartável. Aí o silicone secou, tomou forma do molde, pronto. Aí eu passei o estilete desse lado, apenas de um lado, e abri e removi a peça. Fechei, coloquei o elástico em volta, joguei a resina de poliéster com o catalisador já preparada e ela secou, dando origem à peça. Porém, eu pesquisei várias formas, porque a resina de poliéster ela é muito quebradiça, tá? Ela é um material que, depende do impacto que ela tem, ela quebra. Então eu comecei a testar vários materiais, né? Eu testei pó de fibra de vidro, ajudou um pouco. Depois eu testei calcita, aumentou o peso, mas não melhorou a resistência. Depois eu testei outras substâncias, até pó de ferro. O pó de ferro é muito interessante, que ele aumenta a resistência, mas ele também destrói muito o molde, mas deixa a peça pesada, né? Também testei pó de mármore, outros grãos de quartzo, um monte de coisa, mas a resistência não melhorava. Aí nas minhas experiências eu descobri que quando você vai fazer a peça, você pode colocar uma tira de fibra de vidro trançada por dentro. Então eu vou mostrar para vocês aqui dentro, ó, dessa peça. Você vê que tem uma coisa preta dentro? Essa peça, eu vou mostrar um peão aqui. Vê que o peão está escurecido? Ele está escurecido porque eu intercalei dentro da fibra uma tira de fibra de carbono. A fibra de carbono é esse material aqui, ó. Vou mostrar a tira aqui pronta, ó. Essa aqui é a tira de fibra de carbono. Não precisa, você pode usar tiras de fibra de vidro, vai funcionar bem também. É que eu estou testando a fibra de carbono por uma questão, que eu nunca usei esse material. Então você corta uma tira fininha de fibra de carbono, você coloca o molde até a metade, aí com um palitinho de sorvete, você vai cutucar aquela fitinha de carbono para dentro, atingindo a metade da peça, para poder fazer um reforço entre a parte de cima e a parte de baixo. Depois você completa com resina e deixa secar. Então aqui você tem, por exemplo, o cavalo, você vai observar que ele tem um pedaço de fibra de carbono aqui na metade em diante, porque é a área de menor resistência. No caso do peão do bispo, essa fibra de carbono tem que estar aqui no meio da peça, porque essas peças quando caem no chão, elas tendem a quebrar no meio, né? Cair com força. E quando você adiciona a fibra de carbono ou a fibra de vidro comum, aumenta a resistência da peça. E a peça, a gente pode falar que ela fica inquebrável, né? Na verdade não é inquebrável, ela aumenta a sua resistência ao impacto, tá bom? Então aqui fica a dica de como você reforçar as suas peças de fibra de resina de poliéster para torná-las mais resistentes. O fibra de carbono é um material fantástico, se você juntar ele com resina de poliéster, fica excelente. Se você misturar ele com resina epóxi, ele fica muito mais resistente ainda. É uma coisa estupenda, né? Resina de poliéster com fibra de carbono fica super leve e fica mais resistente até que o aço. É muito interessante isso aqui. Se for bem feito, então tá então a dica para vocês de como colocar feltro nas peças, de como reforçar eventualmente uma peça que você faça em resina de poliéster. O segredo está em você colocar fibra de vidro no meio da resina, tá bom? Fica essa dica para vocês. Qualquer coisa, estou sempre às ordens aqui.
Se vocês precisarem de peças de xadrez, tá? Aqui tem os canais do YouTube de alguns amigos meus. Aqui está também o site da Jenny, que é www.relogioxadrez.com.br. E mais uma vez eu quero agradecer a Jenny aqui pelo lindo presente que eu ganhei, que foi um relógio nostálgico, vintage deles, né? Original. E eu estou torcendo para que eles produzam mais. Se vocês precisarem também de peças rebaixadas para jogos rápidos e blitz, eu faço sob encomenda. As peças da Jenny eu corto, coloco resina, coloco chumbo com resina dentro, fica super legal, são peças baixas para jogos rápidos que eu mostrei em vídeos anteriores, tá bom? E se vocês precisarem também do tabuleiro Fischer, eu tenho várias unidades e agora eu mandei fazer também tabuleiros marrom e marrom claro, com anotação algébrica discretamente colocada nos quadrados. Eu devo receber amanhã, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Esses tabuleiros são muito interessantes porque eles têm cores muito agradáveis e sutis, especialmente o tabuleiro Fischer, né? Que é uma coisa muito legal que todos meus clientes, meus amigos aí que estão usando, estão gostando muito, porque realmente é revolucionário essa temática da cor influenciar no resultado do nosso jogo, tá bom? Não parem de jogar o xadrez, incentivem o xadrez, vamos atrás de novos materiais. E não se esqueça, as peças da Geren são as melhores peças do mundo. Melhor qualidade, durabilidade, e você pode comprar direto com eles, né? É muito legal. Tá bom, meus amigos? Saudações a todos vocês e muito sucesso.